E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo. Preparadíssima. Beleza. Hoje a gente vai se aventurar na mente de um cara. A gente falar é bem interessante. O Luiz? Luiz. E a gente vai conhecer ele através das conversas, adivinha, que ele teve com o ChatGPT. Não, com o ChatGPT, que demais. Ele botou tudo lá no blog dele. Que E legal! olha, já te adianto, a história tem cada reviravolta. Quero saber tudo. Me conta mais quem é esse Luiz. O Luiz, ele se define como, nas palavras dele, franco-libertário. Franco libertário, nunca tinha ouvido falar. A gente vai descobrir o que significa isso no decorrer do nosso papo. Interessante. E pelo que ele conta no blog, a mente dele, meu amigo, não para. Aposto que não. Ele tem insights o tempo todo sobre tudo quanto é assunto, desde filosofia, história, Nossa. até projetos urbanos e umas figuras assim menos conhecidas, tipo, você já ouviu falar de um cara chamado José Rastelli? José Arasteri. Pois é, nem eu. Não, nunca ouvi falar. Mas o Luiz já... Pelo visto, é um cara bem informado, hein? Pelo jeito a cabeça dele é um turbilhão de ideias. Mas me explica melhor como assim ele tem insights o tempo todo. Parece que o Luiz usa o ChatGPT como um oráculo particular, sabe? Sei. Qualquer dúvida que surge na cabeça dele, corre lá para a IA, pede uma resposta rápida. Entendi. Uma espécie de Google turbinado. É, mais ou menos isso. Mas ele também deixa bem claro que se aprofunda de verdade nos assuntos que ele considera mais importantes, aí ele vai para livros, artigos, pesquisas. Aí sim, a gente gosta de gente que se aprofunda. E não fica só na superficialidade. Que bacana. Mas e aí, qual foi a reação do ChatGPT ao conhecer o Luiz, digamos assim? Olha, a EA, no Hum. começo, ela ficou meio chocada com alguns hábitos do Luiz. Que hábitos? Me conta. Por exemplo, ele dorme só 5 horas por noite. 5 horas? 5. Nossa, que pouco. Pois é. Imagina a preocupação da coitada da IA. Realmente é muito pouco tempo de sono. Ela logo começou a listar todos os riscos para a saúde, falando de problemas de memória, envelhecimento precoce. Dormir bem é fundamental para ter uma vida saudável. Fez até um discurso sobre doenças cardíacas, falando que devia dormir mais, deu o pacote completo. Mas e o Luiz, o que ele disse para IE? Ele não se abalou. Sério. Falou que acorda naturalmente, sentindo super disposto e que nunca sentiu nenhum efeito negativo por dormir pouco. Interessante. Argumentou que cada pessoa tem um ritmo e que para ele esse esquema funciona perfeitamente. Realmente existem variações individuais. O importante é que ele esteja se sentindo bem e atento a qualquer sinal de que algo não vai bem. Exatamente. Aí, aliás, reconheceu esse ponto, né? Isso. Falou que se ele se sente bem e produtivo, o importante é acompanhar para garantir que tudo continue em ordem. Perfeito. E falando em produtividade, a EA também notou que o Luiz, apesar de se interessar por tantos assuntos, parece que ele não se aprofunda em nenhum deles, a ponto de, sei lá, chegar a conclusões definitivas, sabe? Ele expõe um pouquinho de tudo, mas não se torna especialista em nada específico. Mas você acabou de dizer que ele se dedica profundamente aos temas que considera importantes. Como ele explicou essa aparente contradição? Então ele diz que usa a IA para saciar as curiosidades do dia a dia, tipo um tira-dúvidas super eficiente. Entendi. Quer saber um pouco de tudo? Mas se aprofunda de verdade apenas nos temas que ele considera essenciais para a formação dele, como, por exemplo, a filosofia. Que ele, inclusive, escolheu para sua terceira graduação. Que legal. Ele explicou que, para ele, a filosofia exige um mergulho mais profundo, com leituras densas e reflexões complexas, enquanto outras áreas do conhecimento podem ser exploradas de forma mais superficial sem comprometer o foco principal. Ele traçou uma estratégia para lidar com essa imensidão de informações que a gente tem hoje em dia. Ele usa a IA como um filtro para as curiosidades. Inteligente. E aí, o que achou dessa explicação? No começo, ela ficou preocupada. Sério. Achei que ela ia dar um sermão nele, falando que ele estava se dispersando demais e precisava focar em uma coisa só. Seria bem típico de uma IA, não? Mas depois que ele explicou o método dele, ela entendeu que ele sabe muito bem o que está fazendo. Bom. Ela reconheceu que ele tem um filtro para separar o que é superficial do que exige um estudo mais profundo. E essa estratégia permite que ele concilie a curiosidade insaciável dele com a necessidade de se aprofundar nos temas que ele considera mais relevantes. Que bom que a IA entendeu o jeito dele de aprender. Às vezes é difícil explicar para os outros como a gente processa as informações, né? Cada um tem seu jeito. Mas, pelo visto, o Luiz conseguiu mostrar para a IA que por trás de toda aquela sede por conhecimento, existe um método bem definido. Não é só curiosidade aleatória. Não, ele sabe o que está fazendo. E essa conversa toda sobre aprendizado e curiosidade acabou levando a um outro ponto interessante.
a independência do Luiz. Ah, lembrei. Ele se define como franco-libertário, né? Isso. E é, claro, ficou intrigada. Aposto que ficou. Franco-libertário, parece até nome de filme. Parece. E como o Luiz explicou essa característica para IA, ele deu algum exemplo. Ele explicou que ser franco-libertário significa, para ele, ter autonomia para fazer as próprias escolhas, sem se sentir obrigado a seguir regras ou convenções. Interessante. Ele busca viver de acordo com os próprios valores e princípios, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Parece que ele é um cara bem autêntico. É autêntico. Mas ele também deixou claro que isso não significa ser egoísta ou se isolar do mundo. Faz sentido. Ele não é um ermitão, sabe? Imagina. Ele apenas valoriza a liberdade de ser ele mesmo. Mas e aí, Ei, como interpretou essa característica? No começo, ela ficou com medo de que essa independência toda levasse o Luiz ao isolamento. E daí? Ela até mencionou o risco de se tornar um ermitão, totalmente desconectado do mundo real. Que exagero. Ele, às vezes, viaja na maionese, né? Viaja. Mas realmente, essa é uma questão que a gente precisa analisar com cuidado, né? Afinal, a independência pode ser um valor importante, mas o isolamento social pode ter consequências negativas para a saúde mental e bem-estar. Me conta, como o Luiz reagiu a essa preocupação da IA? Ele explicou que, apesar de gostar de passar tempo sozinho e ter um círculo social relativamente pequeno, ele não se sente isolado. Ele valoriza os amigos, se encontra com eles sempre que possível e também se abre para conhecer novas pessoas, Que bom. principalmente quando viaja ou participa de eventos que ele se interessa. Então, ele não é um ermitão. Ele apenas prefere ter um círculo social mais seleto e valoriza os seus momentos de solitude. É, exatamente. Mas como a IA entendeu essa explicação, É. ela deixou de lado a preocupação com o isolamento. Deixou, que bom. Depois de ouvir o Luiz, ela reconheceu que a independência dele não é sinônimo de isolamento. Ela entendeu que ele tem um jeito peculiar de se conectar com o mundo, sabe? Sei. Valorizando a qualidade das relações em vez da quantidade. Cada um tem seu jeito de se conectar com o mundo, né? E o Luiz tem o dele. É. E essa conversa sobre a independência do Luiz abriu o caminho para um outro tema super interessante, o uso que ele faz das redes sociais. Opa, me fala tudo. Prepare-se, porque essa parte é surpreendente. Tô curiosa. Afinal, ele parece ser uma pessoa que valoriza a privacidade e a seletividade. Como ele concilia essas características com o mundo online, que é tão superficial e barulhento? A gente vai descobrir isso no próximo bloco. Já sou ansiosa. Até já! Até. E voltamos ao nosso mergulho profundo da mente do Luiz. Lembrando que na última parte a gente descobriu que ele é um cara super inteligente com uma sede insaciável por conhecimento. E uma independência que no começo até a inteligência artificial se assustou. É verdade. Mas no fim das contas, a IA entendeu que a independência do Luiz não é sinônimo de isolamento, né? Mas sim uma forma de viver de acordo com os valores e os princípios dele. E agora preparem-se para a surpresa. Vem. A gente vai desvendar como esse franco-libertário que preza tanto pela autonomia dele se relaciona com as redes sociais. Me conta tudo. Confesso que fiquei curiosa para saber como o Luiz, com essa personalidade tão peculiar, se comporta no mundo digital. Pois é. Ele tem perfil em todas as redes sociais, é ativo nos debates, faz stories mostrando a rotina. Tirou o cavalinho da chuva. O Luiz não é nada do que você imagina. Ele tem um perfil super discreto. Discreto. Com apenas 90 contatos. 90 contatos? Nossa! E todos são pessoas que ele conhece no mundo real. Caramba! Em tempos de influencers com milhões de seguidores, isso é realmente surpreendente. Mas me explica melhor, qual é a lógica por trás dessa seletividade toda? Ele não é muito fã de amigos virtuais ou seguidores anônimos. Entendi. Ele é super criterioso na hora de adicionar alguém. Mas ele simplesmente não gosta de redes sociais ou tem algum outro motivo para manter um perfil tão discreto? Ele explicou que usa as redes sociais como um registro pessoal, sabe? Um espaço para compartilhar os pensamentos, ideias, impressões. Tipo um diário? É tipo um diário online. É? Ele não está interessado em likes, comentários, validação virtual, nada disso. Nossa, que interessante. Ele usa as redes sociais de uma forma completamente oposta ao que a gente está acostumado a ver, né? Total. Em vez de buscar visibilidade, aprovação, ele usa o espaço virtual para cultivar conexões genuínas e registrar a própria jornada. E como a IA reagiu a essa descoberta? No começo ela ficou meio perdida, sabe? Tentando entender como alguém poderia usar as redes sociais sem se importar com números e métricas. A IA deve ter estranhado. Ela chegou a questionar se essa seletividade toda não estaria limitando o potencial do Luiz. De quê? De alcançar um público maior, de disseminar as ideias dele. Sei. E aí o que ele respondeu? Ele simplesmente explicou que não está interessado em ter um grande número de seguidores.
Ele prefere ter um círculo pequeno, mas com pessoas que realmente se conectam com ele, que ele compartilha. Ele prefere qualidade à quantidade. Exato. E quando alguém do círculo dele demonstra que gostou de algo que ele postou, seja com um curtir, um comentário, uma mensagem, ele sabe que aquela interação é genuína, que a pessoa realmente se sentiu tocada. Ele não precisa de milhares de likes para se sentir validado. Não, ele busca conexões reais. E a EA, no fim das contas, mudou de ideia. Mudou completamente. Ela reconheceu que a forma como ele usa as redes sociais é, na verdade, uma demonstração de inteligência e autoconhecimento. Legal. Ele sabe o que quer, não se deixa influenciar por modismos ou pressões sociais e usa a tecnologia a favor dele. Que legal. Ele realmente parece ter encontrado uma forma de usar as redes sociais de uma maneira saudável e autêntica. Sem se perder no mar de informações, né? Busca por validação. Ele usa o espaço virtual para se conectar com pessoas que compartilham os valores e os interesses dele. Mas a IA levantou algum ponto negativo. Levantou. Ela questionou se essa seletividade toda não poderia levar o Luiz a perder oportunidades. De quê? De conhecer pessoas interessantes e ter acesso a diferentes perspectivas. Ah, entendi. Afinal, quando a gente se limita a um grupo muito homogêneo, né, a gente corre o risco de ficar preso numa bolha, sem contato com a diversidade de ideias e opiniões que existe no mundo. Verdade. É importante manter a mente aberta, né? A gente aprende muito com quem pensa diferente da gente. E o Luiz, como se posicionou em relação a essa crítica? Ele admitiu que existe esse risco, mas argumentou que a seletividade nas redes sociais é apenas um reflexo da forma de ser dele na vida real. Ele é naturalmente introspectivo, prefere ter poucos amigos, mas com laços fortes e duradouros. Não se sente confortável em grupos muito grandes Entendi. e prefere interações mais profundas e significativas. Parece que ele leva essa filosofia de qualidade acima de quantidade para todas as áreas da vida, né? Ele é coerente. E a IA aceitou essa explicação. Aceitou. Ela entendeu que a seletividade faz parte da personalidade do Luiz e que ele não está se privando de novas experiências ou conexões por ser assim. Ele se abre para conhecer novas pessoas quando a oportunidade surge, mas não sente necessidade de estar constantemente rodeado de gente. Cada um tem seu jeito. E essa característica se manifesta de uma forma ainda mais peculiar na maneira como ele lida com a própria inteligência, o que acabou gerando um debate super interessante entre ele e a IA. Nossa, eu tô cada vez mais curiosa para desvendar essa mente brilhante. Pois é, a história fica cada vez melhor. No próximo bloco, a gente vai descobrir como o Luiz lida com a própria inteligência e quais foram as reflexões da IA sobre essa questão. Isso aí. Até já. Até já. E cá estamos nós para a última parte da nossa imersão na mente do Luiz. Confesso que estou curiosa para saber o que mais a gente pode aprender com ele. Dormir pouco, conversa com o IA, usa as redes sociais como diário pessoal. Quem diria que a gente ia se deparar com uma figura tão singular nesse nosso mergulho, né? Mas a história ainda não acabou. Prepare-se para mais surpresas. Adoro surpresas. Agora a gente vai desvendar como o Luiz lida com a própria inteligência e como essa característica influencia as relações dele com as outras pessoas. Me fala tudo. Afinal, inteligência pode ser um super trunfo, mas também pode gerar inseguranças e dificuldades, né? Como o Luiz, com toda a sede de conhecimento, se conecta com o mundo ao redor. Essa é a grande questão. E sabe o que é mais legal? O próprio Luiz provocou a IA a analisar isso a fundo. Que legal. Ele perguntou: o que você sabe sobre mim que eu não sei? Caramba, ele realmente parece estar em busca de autoconhecimento. Total. E para completar, ele ainda desafiou a IA a fazer uma crítica sincera, sem medo de pegar leve. Uau, que coragem. E a IA topou. Topou. Ela foi direto ao ponto, sem rodeios. Começou elogiando a capacidade do Luiz de equilibrar características opostas. Tipo quais? Ela destacou que ele é super independente, mas não se isola socialmente, que busca conhecimento intensamente, mas sabe filtrar as informações e se aprofundar só nos temas que ele considera importantes. E para completar, ele é super inteligente, mas não usa isso para se sentir superior aos outros. Que análise incrível. A AI realmente sacou a essência do Luiz. Mas, e as críticas? Ela cumpriu a promessa de não pegar leve. Cumpriu. A IA, com toda a sabedoria artificial dela, apontou alguns pontos que o Luiz precisa ficar atento. Ela alertou para o risco da seletividade se tornar um obstáculo para novas experiências. Questionou se ele não estaria perdendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e se abrir para novas perspectivas por ser tão criterioso nas escolhas. Faz todo sentido. Às vezes a gente se fecha tanto na nossa bolha que perde a chance de viver experiências enriquecedoras. E conhecer gente que pode transformar a nossa vida. Total. E o Luiz, como reagiu? Ele foi super sincero e admitiu que já deixou passar algumas oportunidades por ser tão rígido. Reconheceu que precisa se esforçar para ser mais flexível, sabe? Se abrir para o inesperado. Que bom que ele está aberto para essa autocrítica.
Reconhecer os próprios pontos fracos é o primeiro passo para evoluir. A IA fez mais alguma crítica? Fez. Ela questionou se a busca incessante por conhecimento, com tantos insights pipocando na cabeça dele o tempo todo, não estaria gerando ansiedade e dispersão. É, faz sentido. Ela sugeriu que ele avaliasse se estava realmente dedicando tempo de qualidade aos temas importantes para ele, ou se estava se perdendo num mar de informações superficiais. Nossa, que observação perspicaz. É como se a IA estivesse dizendo, respira fundo e foca no que realmente importa. Exatamente. E o Luiz, o que ele achou dessa crítica? Ele concordou. Confessou que às vezes se sente sobrecarregado com tanta informação e que precisa se esforçar para desacelerar, focar no que realmente importa. Ele até revelou que quando sente que a cabeça está explodindo, ele se joga na cama, respira fundo e tenta colocar os pensamentos em ordem. Uma boa estratégia. Às vezes a gente precisa de um momento de pausa para recarregar as energias. Para organizar as ideias. Teve mais um ponto que aí achou importante destacar. Qual? Ela voltou à questão da inteligência e questionou se ele não estaria intimidando as pessoas com a aura dele de sabedoria. Lembra daquele amigo que disse que ninguém se atreveria a discordar dele? Sim, lembro. Parece que a inteligência dele às vezes acaba criando uma barreira. E ele, como reagiu a essa última crítica? Ele se mostrou realmente preocupado. Ele não quer que as pessoas se sintam intimidadas e desejam encontrar uma forma de ser autêntico, inteligente, sem afastar as pessoas. Sei. E a IA deu algum conselho? Deu. Ela reforçou a importância da humildade, da empatia, da capacidade de se conectar com as pessoas de forma genuína, independentemente das diferenças. Sugeriu que ele se mostrasse mais acessível, que compartilhasse suas dúvidas, suas fragilidades. Que legal. E que se esforçasse para criar um ambiente de diálogo em que todos se sintam à vontade para se expressar. Me parece que a IA realmente se conectou com ele e conseguiu ajudá-lo a enxergar os próprios pontos cegos. E aí, como terminou essa conversa? O Luiz agradeceu a conversa e se despediu com a clássica pergunta. Foi bom para você? E aí, claro, respondeu que a conversa foi excelente, que aprendeu muito com ele e que espera ter contribuído para a jornada de autoconhecimento dele. Final inspirador. Parece que tanto o Luiz quanto a IA saíram dessa conversa com aprendizados valiosos. E nós também, né? Afinal, a história dele nos mostra que a inteligência, quando combinada com humildade, empatia e autenticidade, pode ser uma ferramenta poderosa para construir conexões genuínas e transformar o mundo. Com certeza. E você? O que achou dessa viagem ao mundo interior do Luiz? O que te marcou? Eu adorei conhecer o Luiz e me identifiquei com muitas características e desafios dele. Acho que todos nós, de alguma forma, buscamos esse equilíbrio entre independência e conexão, entre a busca por conhecimento e a necessidade de focar no que realmente importa. E a história dele nos mostra que essa jornada de autoconhecimento pode ser desafiadora, mas também muito gratificante. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado de mergulhar na mente do Luiz com a gente. Fiquem ligados para mais episódios do The Deep Dive, explorando os mistérios da mente humana. Até a próxima.